Mas de modo especial, quando falamos de comunicação escrita, os mecanismos de coesão é que auxiliam o leitor a compreender de maneira mais ampla, de maneira mais abrangente, os sentidos que o texto propõe, os sentidos que o texto traz. Treinar em sala de aula os recursos de coesão textual é uma tarefa que desenvolverá a habilidade do aluno de organizar, de esquematizar, de estruturar o seu texto escrito, a fim de que o leitor do texto tenha uma compreensão clara do que se leu. Além dos aspectos que envolvem a coesão do texto, outro fator importante é a gramaticalidade. A gramaticalidade, de forma simples, de forma objetiva, corresponde à aplicação da gramática, a aplicação das normas internas da língua em seus contextos de fala, em seus contextos de fala e de escrita, fazendo com que haja sempre nesses contextos uma atribuição de sentido. Embora muitos alunos encontrem dificuldades em assimilar algumas regras gramaticais em textos escritos, essa dificuldade não é encontrada, por exemplo, quanto aos textos orais, quanto à oralidade. E por que isso acontece? Isso acontece porque existe uma gramática para a língua, não a gramática prevista, não a norma padrão, mas a gramática que nós aprendemos, não aquela que nós decoramos na escola, mas aquela que nós já trazemos conosco, uma gramática que é interna à língua, uma gramática que é regida de maneira natural. E não é necessário ir às aulas para aprender essa gramática. Ela já está internalizada em nós. Nós já a trazemos conosco. Ela está internalizada em todos os falantes. E uniformizar a língua falada, a fim de que ela possa se moldar aos parâmetros da língua escrita, não é possível. Não temos como uniformizar a reprodução de fala de todos os falantes. É uma coisa natural, é uma coisa inerente a nós, que independe de regras, que independe de normas. Por isso que, por exemplo, o novo acordo ortográfico é uma uniformização, da língua escrita, da língua escrita portuguesa e não da língua falada. As especificidades desses países falantes de língua portuguesa na oralidade são mantidos. Então, a uniformização, ela se dá apenas no aspecto, na reprodução de língua escrita. Mesmo num único país, mesmo num único estado, mesmo num único contexto, não seria possível uniformizarmos a reprodução de língua falada. Então, uniformizar a língua falada, a fim de que ela se equipare à modalidade, aos parâmetros da língua escrita, não é possível de se fazer. Essa análise não vem afirmar que nós devemos tratar os conteúdos de gramática da língua escrita de maneira indiferente, de maneira descontextualizada. Nós devemos sim trabalhar os conteúdos de gramática e esses conteúdos serão muito importantes nesse processo de ensino de língua materna. Mas o que se propõe aqui é que tanto a língua escrita quanto a língua falada, elas são possibilidades de reflexão sobre a língua. Uma modalidade ou outra. As duas são importantes nesse processo de reflexão da nossa língua enquanto prática social. E que ainda todos esses aspectos que as envolvem são importantes. E nós precisamos explorar em quais situações de comunicação, de comunicabilidade, esses aspectos, eles se dão, eles acontecem. Desse modo, podemos entender gramaticalidade
como a característica da língua que possibilita um falante compreender o outro, que compartilhe das mesmas correlações entre significados e sequências de sons, a construção ainda de uma sentença compreensível por outros é a demonstração desta característica.